Olá, bem-vindos à classe VIP. A classe VIP é uma classe de estudo da Bíblia, onde você vai crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Por isso, querido, por isso, querida, durante essa temporada estamos estudando justamente crescendo em um relacionamento com Deus. Bem, peço a você que nos ajude a continuar com esse ministério, mediante então o seu like, o seu coração, o seu gostei, a fim de que esse material possa ser disseminado para mais longe. Por favor, também nos siga, isso é muito importante, e compartilhe. Bem, dito isso, é importante que você saiba que nós estamos estudando durante esta semana a oração na prática. A oração na prática. Nós vamos aqui aprender todas as coisas relacionadas à prática da oração, para que você possa praticar juntamente com Deus e ter esse relacionamento de amor maravilhoso. Bem, dito isso, já que estamos falando de oração, precisamos então começar por meio da oração. E eu convido você a orar comigo. Eterno e bondoso Deus, nesta hora tão singular, eu te peço por este homem, esta mulher, este jovem, esta jovem, este rapaz, essa mocinha, talvez essa criança, esse menino, esse idoso, essa idosa, que está assistindo agora, Pai querido. Que o Espírito Santo de Deus o alcance. Que o Senhor, Pai querido, cuide das suas necessidades. Que o Senhor, Pai querido, o ajude em todas as suas barreiras, seus problemas, e que ele seja mais que vencedor. Cuida da sua família, do seu trabalho, e conceda a ele, Pai querido, a tua bênção, em nome de Jesus. Bem, agora que já fizemos a oração, vamos partir para o estudo da Bíblia. E eu peço a Deus também que nos ilumine no estudo da palavra. Você deve pegar agora a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, e vamos estudar juntos o tema de hoje. Bem, vamos começar com um verso central, que eu chamo aqui no guia de estudo de verso para memorizar. Eu estou aqui com o guia de estudo da Escola Sabatina e esse estudo é feito, então, todas as semanas. Bem, vamos então abrir aí o verso para memorizar, Salmo capítulo 62, verso 8. Diz assim: Confie nele em todo o tempo, ó povo, derrame diante dele o coração. Deus é nosso refúgio. Que maravilha! Já falei aqui para você em outro vídeo que os salmos, eles são cânticos de louvores, mas também são orações em que o servo de Deus, ele põe ali a sua alma. Então aqui o salmista está dizendo que você e eu, queridos, devemos ter um relacionamento de oração com Deus a tal ponto que devemos derramar diante dele o nosso coração. É uma expressão metafórica, mas é uma expressão muito profunda, porque derramar o coração significa entregar-se completamente a Deus. Bem, esta semana teremos a oportunidade de estudar sobre a oração na prática. Como é a sua vida de oração? Como você ora a Deus? Bem, temos exemplos de muitos homens e mulheres que tiveram uma vida de oração maravilhosa. Somos totalmente dependentes da oração. Em João capítulo 15, Jesus usa uma figura de linguagem em que ele é a videira e nós somos os ramos. Mas para que possamos ser bem alimentados todos os dias, precisamos estar conectados, ligados. E então a seiva vai fazer o papel de fazer com que nós tenhamos virtudes e dermos folhas e frutos. Bem, por isso, neste estudo de hoje, vamos aprender sobre Elias orando em meio à crise.
Vamos aprender também quando as orações parecem não ser respondidas. Bem, vamos estar aprendendo sobre a oração que Jesus nos ensinou. Também vamos estar aprendendo nesse estudo sobre louvor, confissão, pedido e ação de graça. E também outras perguntas sobre oração. Por isso, fique conosco, nos acompanhe, porque a partir de agora nós vamos então trabalhar esses temas para que você, querido, para que você, querida, possa crescer na graça de Deus. Bem, então vamos trabalhar então agora a questão da vida de Elias, baseado em 1 Reis capítulo 18 e 19. Nós temos ali então alguns processos importantes que aconteceram. Princesa, que depois se tornou rainha de Israel, que era então idólatra. Ela era então chefe, ela era então uma espécie de sacerdotisa de Baal, e ela vem com essa cultura equivocada, idólatra, e ela submete o povo de Israel a essa cultura. E o rei Acabe a ajuda, o rei Acabe se torna um com ela. Bem, Acabe era um fraco espiritualmente e moralmente. E o seu relacionamento com Jezabel tornou então o reino de Israel um reino insuportável nas questões espirituais. Por isso então Deus levantou o profeta Elias, e Elias então confronta todo o pecado de Acabe e o pecado de Jezabel. E no Monte Carmelo há um grande desafio. Nesse grande desafio, Elias então colocou para o povo qual era o Deus verdadeiro. O desafio era que o Deus verdadeiro responderia com fogo. E então os profetas de Baal e os profetas de outros deuses falsos passaram então orando e fazendo seus rituais durante um tempo enorme, e nada aconteceu. Depois de tudo isso acontecer, 400 profetas de Baal e mais 400 e tantos profetas de outros deuses, agora então Elias fazia a sua simples oração e fogo caiu do céu de maneira surpreendente, de tal forma que até a água que foi colocada ao redor do altar foi lambida pelo fogo do céu. Bem, ali o povo viu quem era o verdadeiro Deus. E isso levou o povo a atacar os falsos profetas e destruí-los. Bem, por causa desse episódio, Elias então saiu regozijado, e ali então o nome de Deus foi glorificado, porque as pessoas gritavam: só Yahweh é Deus, só Yahweh é Deus. Bem, foi muito bom. Mas depois disso, Jezabel ficou sabendo o que aconteceu e prometeu tirar a vida de Elias. E o mesmo Elias que estava ali, todo-poderoso com Deus, em oração, agora estava com medo e fugiu. E na sua fuga, Elias foi para o deserto e correu e foi então para o Monte Horebe. E lá Elias ficou triste, desanimado. Para ser mais profundo, eu acho que Elias ficou deprimido. Bem, diante daquela situação, Deus então tentava falar com Elias. E Elias então esperava a Deus no vento, esperava a Deus no fogo, no terremoto, mas Deus não estava presente ali. Deus estava mostrando para ele aquelas coisas. E então, depois que tudo suavizou, a voz de Deus falou no coração de Elias: o que você faz aqui, Elias? E Elias disse: olha, mataram seus profetas e eu estava tentando fazer uma reforma, mas não deu certo, só eu fiquei, então eu estou aqui. E Deus então disse: olha, Elias, levanta, anda, come, se anima. Deus deu uma receita para a cura da depressão. Levanta, faz exercício, se alimenta e se anima para vencer então essa depressão. Depois disso, então Deus falou para Elias: olha, Elias, existe 7.000 homens que não se postaram diante de Baal. 7.000 homens que estão de pé, firme,
Não só você, Elias. Então não tenha medo, volta para o teu trabalho e faz o que tem que fazer. Bem, sendo assim, a oração de Elias o fortaleceu. E nós temos aqui, queridos, algo muito interessante. Nós temos Elias no Monte Carmelo fazendo aquela oração toda poderosa, que cai fogo do céu. E nós temos aqui Elias no Monte Horebe, humilde, desanimado, quase deprimido, pedindo a Deus que tire dele a própria vida. Então veja, queridos, que nós seres humanos somos assim, somos cheios de altos e baixos, mas Deus atua pelo poder da oração sincera. A oração sincera, toda a oração sincera é ouvida nos céus, queridos. E Elias foi sincero tanto no momento de glória como no momento de dificuldade. Que você também possa aprender com a história de Elias, que realmente se encontrou com Deus, não simplesmente quando o fogo desceu, mas quando tudo suavizou, tudo ficou calmo. Muitas vezes Deus não está no meio do alvoroço, no meio daquilo que parece ser muito glorioso e poderoso, mas Deus está na tranquilidade. Abra o teu coração para que Deus possa então trabalhar perfeitamente com você. Louvado seja Deus. Bem, nós temos também aqui respostas de Deus. Sabe, queridos, às vezes oramos a Deus e pensamos que as nossas orações não estão sendo respondidas. Eu aprendi quando cheguei logo na fé que Deus responde pelo menos de 3 formas: sim, não e espere. Mas sabe, queridos, Deus tem critérios para responder. Nós, quando pedimos as coisas a Deus, nós às vezes imaginamos Deus como o gênio da lâmpada, que nós esfregamos a lâmpada e então sai o gênio e faz então aquilo que pedimos. E então responde o nosso pedido. Não é bem assim, queridos. Deus é soberano, Deus é todo-poderoso e Ele tem critérios para responder às nossas orações. Bem, Deus tem alguns critérios importantes. Um se encontra em Mateus 6, verso 10. Seja feita a tua vontade. Tudo que pedimos a Deus precisa ser de acordo com a vontade de Deus. Por isso, Deus vai nos atender. Bem, outra coisa, qual é a nossa motivação? Tiago capítulo 4, verso 3 diz: pedis, mas pedis mal, para gastar com vossos próprios deleitos. Então, Deus não pode responder uma oração que tem uma motivação contrária. Bem, muitas vezes nós precisamos perguntar a Deus se existe pecado em nossa vida. Provérbios capítulo 28, versículo 9 diz que quando oramos com pecado, Deus não nos ouvirá. Até a nossa oração será aborrecível diante de Deus. Outra coisa importante que precisamos entender sobre a oração é que precisamos permanecer em Deus. João capítulo 15, verso 3, Jesus fala que precisamos permanecer nele. Muitas vezes, querido, nós queremos bênção, mas não queremos permanecer em Deus. Outra coisa que precisamos entender é que precisamos confiar. A oração precisa ser algo de fé. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que é importante que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador daquele que o busca. Bem, outro critério de Deus é que a gente precisa, querido, examinar se o nosso coração está realmente mantendo a vontade de Deus. Tiago capítulo 4, verso 6. Examine o homem. Bem, temos o penúltimo critério aqui, ser perseverante. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17 e 18. Nós precisamos continuar orando. Não precisamos fazer uma oração hoje e amanhã esquecer. Deus não me ouviu. Precisamos continuar orando. Outro critério de Deus, o nosso último critério de Deus aqui, é o critério de perdoar. Sabe, queridos, na oração do Pai Nosso, Jesus diz assim, olha, quando você orar, você precisa perdoar aquele que te ofendeu, porque se você não perdoar aquele que te ofendeu,
Deus também não vai perdoar você e não vai atender a sua oração. Então, o critério do perdão, Mateus capítulo 6, verso 14 e 15. Então, vejam, queridos, que são vários critérios que Deus tem para ouvir e atender a sua oração. Muitas vezes você fica se queixando porque Deus não atende, mas examine se isso que nós falamos aqui está acontecendo em sua vida, se você está em harmonia com esses critérios que Deus estabeleceu para, então, responder às orações. Veja como é importante estudar sobre a oração. Bem, vamos agora para a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Mateus capítulo 6, versículo 5 a 15, nos diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Um pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Muitas pessoas, quando pegam essa oração do Senhor, elas pensam que essa oração é para ser repetida, que essa oração é para ser salmodiada, rezada. Não há nenhum problema nisso. É linda essa oração. Mas essa oração foi um modelo que Jesus nos deu para que, a partir desse modelo, nós possamos entender como falar com Deus. Precisamos entender que não precisamos orar nas praças, como faziam os fariseus no tempo de Jesus, gritando e chamando a atenção das pessoas. Precisamos entender que não devemos, de forma alguma, repetir as mesmas coisas toda hora diante de Deus, como se fôssemos máquinas. É interessante que existe uma palavra grega para essa repetição, chama-se bataloguear. É, na realidade, o que faz o papagaio. Repetir, 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 sem prestar atenção no que está falando. Então Jesus, ele não quer que façamos isso. Bem, Jesus quer que nós tenhamos um relacionamento com Deus. E isso é muito importante. Por isso ele nos ensina Pai Nosso, para que a gente reconheça que Deus é nosso Pai, que Deus está acima de todos e que Deus quer o nosso bem. Santificado seja o teu nome, para que entendamos que Deus é Deus de reverência, precisamos reverenciá-lo, honrá-lo, precisamos acreditar a Ele o que Ele é, todo-poderoso. Bem, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Temos que desejar que Deus tome conta desta terra, temos que desejar que Jesus volte para essa terra, temos que desejar que este reino dos homens passe e que Deus estabeleça o seu reino. Bem, pão nosso de cada dia. Antes do pão nosso de cada dia, nós temos aqui: seja feita a tua vontade. Quando orarmos, precisamos entender que muitas vezes o que queremos não é da vontade de Deus. Por isso eu falei anteriormente sobre sim, não e espere. Deus pode dizer não, porque algo que eu acho que é muito bom pode não ser tão bom para Deus, porque Deus é todo poderoso e Ele vê o fim desde o começo. Ele pode ver o que vai acontecer com você, com aquilo que você está pedindo e não lhe dá. Eu vou dar um exemplo só para você entender melhor. Você pode estar pedindo um carro, um excelente carro, e Deus sabe que você vai se acidentar com esse carro. E Deus não quer que você se acidente. Então Ele não lhe dá. Então nós precisamos submeter os nossos pedidos à vontade de Deus. O pão nosso de cada dia dai hoje. Aqui Deus está falando de sustento. Deus não está falando de riqueza. Deus não está falando aqui de ostentação exagerada. Mas Deus está falando aqui por meio de Jesus. Jesus está nos ensinando que nós devemos ter o sustento de cada dia. E isso deve glorificar a Deus. Perdoa-nos as nossas dívidas. Bem, devemos perdoar as pessoas, porque observe que a oração do Pai Nosso, Jesus diz assim: olha, Pai, perdoa as minhas dívidas, como eu perdoei a dívida que fulano tinha comigo. Então, se eu não perdoei nada, Deus não vai perdoar nada de mim. E muita gente diz assim: isso eu não perdoo, mas nós devemos perdoar tudo, porque Deus perdoa tudo, enquanto temos tempo para pedir perdão. Bem, não nos deixe cair em tentação. Isso é proteção, isso é segurança.
Deus deseja proteger você, querido, proteger você, querida, para que você não caia em tentação. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. A Deus pertencem todas as coisas, diz o Salmo 24. Do Senhor é a terra e tudo o que nela contém, inclusive os habitantes. Que Deus seja louvado, queridos. É assim que Jesus nos ensinou a orar. É esse o significado da oração de Jesus. A oração de Jesus é um modelo para que você, querido, para que você, querida, possa então orar a Deus, estabelecendo um relacionamento, sabendo que Ele é Pai, que Ele sustenta, sabendo que Ele é santo, sabendo que toda a honra, toda a glória pertence a Ele, que a vontade dEle deve ser considerada e que você deve viver uma vida de perdão e harmonia com o seu próximo. Bem, podemos então perceber a oração de Daniel. No capítulo 9 de Daniel, capítulo 9, versículo de 4 a 19, Daniel faz uma longa oração pedindo a Deus, então, iluminação para entender a visão que ele teve no capítulo 8 e para também compreender por que as coisas não estavam ocorrendo conforme era dito no livro de Jeremias, que o povo iria passar apenas 70 anos no cativeiro. E nas contas de Daniel, esses dias já estavam batendo e a libertação não estava chegando. Então Daniel começou então a orar a Deus e a se derramar diante de Deus. E ali nós vemos, queridos, uma oração que tinha ao mesmo tempo louvor. Em todo o tempo, Daniel reconhecendo que Deus era poderoso, que Deus era aquele que fazia todas as coisas, que Deus era soberano. Havia também confissão em todo o tempo, Daniel confessando que ele e o povo dele eram pecadores, que haviam então desviado da vontade de Deus. Interessante que a Bíblia nos mostra que Daniel era um homem íntegro e que Deus o chamava então de muito amado, mas ele se incluía no meio do povo pecador, no meio do povo que havia feito então o mal e havia transgredido a lei de Deus, embora na prática ele não tivesse feito isso, mas ele nasceu pecador, ele se reconhecia como pecador. Querido, querida, isso é muito importante na oração. Você precisa se reconhecer pecador, porque Jesus veio para salvar os pecadores e nenhum de nós estamos sem pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Daniel tinha isso. Mas a oração de Daniel tinha mais que isso. A oração de Daniel tinha ações de graça. Daniel reconhecia que Deus, embora para ele estivesse demorando, em algum momento Deus ia intervir, Deus não ia deixar o seu povo, Deus não ia deixar a sua cidade, Jerusalém. E ele faz aquela súplica de todo o coração. E o resultado disso, queridos, é que no final da oração, um anjo aparece para Daniel para dar então resposta a tudo aquilo que ele havia pedido em oração. Sabe, querido, sabe, querida, Jesus disse para os discípulos que ele era como a escada de Jacó e que anjos de Deus iriam descer e subir do céu a todo momento. O ministério de Jesus, queridos, as orações, elas sobem com os anjos e descem com os anjos. Os anjos levam as orações e súplicas dos santos e descem trazendo as bênçãos de Deus para cada um de nós. Por isso, querido, por isso, querida, aqui nós temos algo fantástico e algo na prática. Daniel, então, é contemplado por Deus e Deus envia, então, um anjo para Daniel. O anjo do Senhor acampa ao redor do que eu tenho e os livra. Amém? Então, querido, Deus também quer enviar um anjo para responder também às suas orações. Algumas pessoas fazem outras perguntas sobre oração. Por que orar a Deus se Ele já sabe tudo? Nós oramos a Deus, queridos, não porque Deus não saiba, mas porque precisamos estabelecer um relacionamento com Deus. Nós temos um relacionamento com o pai, com o filho, com a esposa, com o esposo, relacionamento com o amigo, com a amiga. Então, se nós queremos, então, ser amigos de Deus, precisamos ter um relacionamento, precisamos conversar com Ele, precisamos desabafar, precisamos falar para Ele o que estamos sentindo, precisamos dividir as nossas tristezas e alegria com Ele. Bem, algumas pessoas perguntam, por que orar quando tudo está bem? Orar justamente porque está bem, orar para agradecer, orar porque tem um sentimento de gratidão. Orar não é só pedir, orar também é um sentimento de ser grato por aquilo que temos e somos e por cada bênção que Deus nos dá a cada dia. Bem, algumas pessoas perguntam também como
que devo ouvir a Deus. Bem, o salmista diz que quando ele terminava a oração, ele ficava quietinho para ouvir a Deus. Nós precisamos aprender a orar junto com a leitura da Bíblia. Você deve orar e depois, queridos, você deve ler um salmo, você deve ler uma parte da Bíblia para que Deus possa falar ao seu coração. Isso é muito importante. Isso é uma forma de ouvir a Deus. Você deve orar com o coração. Você deve orar com a alma. Você deve entregar a sua vida nas mãos de Deus. Sabe, queridos, eu quero terminar aqui com uma frase que é da autora Ellen White, que ela diz assim: as maiores vitórias da igreja e do cristão, individual ou em particular, são as vitórias ganhas na sala de audiência de Deus. Isso está escrito em Testemunho Seleto, volume 2, página 538, e também Mensageiro da Esperança, página 49. Você quer ser um vencedor? Você quer alcançar de Deus grandes vitórias? Tenha uma vida de oração. A vida de oração vai fazer de você mais que vencedor. É esse seu desejo, ter uma vida de oração? Se é esse seu desejo, diga amém, eu aceito. Levante a sua mão e ore comigo. Bom e eterno Deus, somos carentes do teu amor. Somos carentes do teu entendimento. Precisamos viver uma vida de oração. Não temos força para fazer isso, Senhor, no sentido humano. Precisamos que o teu Espírito Santo nos impulsione. Que o teu Espírito Santo, querido Pai, nos permita e nos envolva com a chama dos altos céus para podermos orar. Contempla agora, Senhor, aqueles que estão precisando da oração da fé. E nos ajude, nos ensine a ter uma vida de relacionamento contigo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe ricamente. Espero que você possa ter aproveitado, então, esse tema tão maravilhoso da oração na prática. Até o nosso próximo encontro. Um forte abraço para você, querido.